Você alguma vez achou que tinha algum conhecimento de inglês, mas na hora de falar não saiu nada? Você tentou falar, não travou de medo, mas não conseguiu sair do lugar porque você não conseguia formar a frase? A partir desse vídeo, você vai saber o que fazer para poder resolver esse problema. Eu sou o Rod, espero que você esteja maravilhosamente bem. Eu sou professor de inglês e ajudo você, que está travado ou não sabe nada, a experimentar o oposto disso, desmistificando o inglês. Você já passou por isso? Estuda inglês pra caramba, consegue entender música, consegue entender o contexto do que as pessoas estão falando, consegue assistir série ou filme com ou sem legenda, mas na hora de você falar, você trava? Você fica tentando e não sai do... I, like, Já aconteceu isso com você? Isso dá-se ao fato de que você não tem o hábito de falar. Se você tivesse o hábito de falar, você não ficaria estagnado e chegaria em algum lugar. Isso dá-se ao fato de que você até tem vocabulário, mas você talvez não tenha estrutura, você não conhece estruturas fixas que te possibilitam formar frases inteiras. Assim como o português, o inglês é lotado de palavras e de frases populares que entram numa conversa naturalmente sem mesmo que a gente perceba. E assim elas formam uma frase, um pensamento, uma nova ideia, elas respondem a uma certa pergunta ou uma afirmação. Saber frases e estruturas de frases é muito mais importante do que ter um vocabulário extenso, você sabia? Porque se você tem um vocabulário extenso, você consegue entender muita coisa pelo contexto do que a outra pessoa está falando. Por que pelo contexto? Porque se você não é fluente, você não vai conseguir entender palavra por palavra. E sim, é possível entender palavra por palavra mesmo não sendo nativo. Eu entendo palavra por palavra e não sou nativo. E no fim desse vídeo eu vou revelar para você o que eu fazia para entender palavra por palavra hoje. Então, se você não é fluente, você não consegue entender palavra por palavra, não adianta. E entender contexto não quer dizer que você vai conseguir falar aquilo que você quer, nem mais ou menos, nem meia boca. Se você tem só vocabulário, a sua formação de frase, a sua reprodução de pensamento vai ser muito pior do que a sua compreensão. Além das estruturas fixas de frase, que é o que a gente vai ver um pouquinho hoje, há também a habilidade de parafrasear. Você sabe o que é parafrasear? Uma das coisas que parafrasear é quando você está conversando com alguém, você está explicando sobre uma certa coisa, mas você não lembra daquela palavra específica, você não lembra do termo. Então você dá uma descrição daquilo, da onde você quer chegar, da palavra que você quer falar, você explica, e a pessoa com quem você está conversando vai lembrar do termo, vai lembrar do nome daquela palavra específica e vai te falar disso que você está falando. Obviamente, se a pessoa lembrar ou conhecer aquilo que você está querendo falar. Eu vou ensinar como parafrasear no próximo vídeo, como dar a explicação, como descrever algo. E se você está gostando desse conteúdo, se você está gostando dessa nova série, não deixe de dar o seu like. Se está sendo útil para você, dê o seu like, inscreva, compartilhe, comente, faça tudo o que você sabe que tem que fazer para poder ajudar o canal. Beleza? Então, se você não tem frases formadas na ponta da língua, você não vai conseguir nem mesmo parafrasear. Isso é o que faz muita gente acelerar o carro do inglês com a marcha em ponto morto. Essas pessoas ficam estagnadas, não chegam a lugar nenhum, não conseguem montar frase, por quê? Não sabe parafrasear, e não sabe parafrasear porque não tem estruturas fixas, não conhece essas estruturas fixas de frase. E isso dá-se ao fato também de que muita gente conhece o inglês, mas é aquele inglês de escola, aquele inglês de livro, aquele inglês de escola particular, que não faz ninguém chegar a lugar nenhum. E não vão ensinar essas coisas que eu tô te ensinando aqui. Quando eu estava aprendendo inglês, eu foquei demais nessas frases pré-moldadas. Sabe por quê? Porque elas me ajudaram a parafrasear sobre coisas que eu não conhecia o termo, que eu não conhecia a palavra, sobre assuntos que eu não tinha vocabulário, mas eu conseguia ali formar frases, formar meu pensamento e entregar a lógica para a pessoa com quem eu estava conversando, e essa pessoa me entregava de volta ali a palavra-chave, a palavra central do assunto. E isso me fez aprender na velocidade da luz, porque eu não precisava saber tudo, mas eu precisava saber o caminho para eu chegar no assunto que eu queria chegar. Eu só precisava saber me comunicar. E se eu não soubesse o nome de uma certa coisa, se eu não soubesse o termo que eu estava, ou o assunto que eu estava procurando, eu parafraseava. E a conversa continuava. E sabe o que acontecia? Ou eu aprendi uma palavra nova, ou eu relembrava aquilo que eu já tinha aprendido. Era uma nova oportunidade para eu poder relembrar, memorizar uma palavra que eu já tinha aprendido. Isso me deixou muito mais desinibido, me deu muita mais confiança para eu ir conversar com as pessoas sem medo, de eu abordar as pessoas, de eu tentar engajar numa conversa. Foi muito útil para mim. É claro, eu não tinha uma conversa super fluida, o nível da conversa não era tão alto, mas eu tinha conversas. Eu tinha perdido o medo completamente de abordar as pessoas e conversar com elas. Eu não tinha medo de estar ali exposto.
Se eu não soubesse falar alguma coisa, eu pelo menos ia tentar entender, tentar parafrasear e aprender ou relembrar um termo que eu já tinha aprendido, que eu tinha esquecido. Então vamos lá, vamos ver algumas frases populares que vão mudar a sua ideia de formação de frases. No vídeo anterior eu falei que uma delas é I like to. Eu gosto de. E eu dei alguns exemplos daquilo que eu gosto de fazer, de cantar, de viajar, de comer, to sing, to travel, to eat. Então, I like to sing, foi o que eu disse, eu gosto de cantar. Ou você poderia falar I like to eat, eu gosto de comer. I like to travel, eu gosto de viajar. Depois a gente usou a palavra because, que é porque ou por causa numa resposta. Por exemplo, eu disse que eu gosto de cantar porque me deixa calmo, me faz sentir calmo. I like to sing because it makes me feel calm. Já nesse vídeo, a gente vai usar palavras que a gente já conhece, que às vezes ou muitas vezes a gente até usa, mas não lembra que elas não são nativas do nosso idioma. Elas são do idioma inglês. Olha só que legal, a gente vai usar palavras que a gente já sabe, que a gente não pensa porque elas já estão tão envolvidas no nosso idioma, e a gente vai formar a frase com elas. Então vamos lá. Se a gente pega as palavras irmão e família, a gente sabe, ou a maioria de nós sabemos, que irmão é brother e família é family. Se você não sabe, talvez você já tenha ouvido aquela música. Hey brother, do you still believe in one another? Avicii, um dos DJs aí mais famosos do mundo. E se você não conhece a palavra family, família, lembra daquela música bem antiga de quando eu era criança ou adolescente, não lembro, que falava O Fat Family. Sim, você pode lembrar dessa música. Se você não lembrar, tem várias outras músicas que usam a palavra family. Então, irmão, brother, família, family. E se a gente pegar a estrutura how's the ou how's your e a gente ajuntar com brother ou family, a gente consegue formar uma frase, a gente consegue formar uma pergunta. Então, se eu falo how's the family, eu estou perguntando como está a família, no geral. Como está a sua família, no geral. How's the family? Como está a família? Ou se eu falo how's your family, eu estou perguntando como está a sua família. É a mesma pergunta, basicamente, duas formas diferentes de perguntar como está a sua família. How's the family? How's your family? How's your family? E se eu pergunto sobre o seu irmão, how's your brother? How's your brother? How is your brother? How's your brother? Como está o seu irmão? Como que ele está? Aí a gente já formou uma frase. Vamos para o segundo exemplo. Se a gente pega a palavra home, ou como muitos de nós diz, home, a gente vai saber, ou a maioria de nós sabe que ela quer dizer lar ou casa. Se você não sabe, talvez você já tenha ouvido essa palavra como home de página inicial, ou daquela frase, por exemplo, home sweet home, lar doce lar, ou por exemplo, home office, trabalhar em casa. E veja bem, home office é um termo abrasileirado, não se diz home office quando você trabalha de casa no inglês, as pessoas falam work from home, trabalhar de casa. Home office é uma coisa que nós, brasileiros, inventamos. Se a gente pegar a estrutura when did you go, quando você foi, ou when did you get, quando você chegou, a gente forma a seguinte frase: quando você foi ou quando você chegou. Na verdade é uma pergunta, né? Quando você foi? Quando você chegou? No passado, porque a gente tem um auxiliar do passado, que é o did. D-I-D. Did. Não did. When did you go? Quando você foi? When did you get? Quando você chegou? E se a gente coloca a palavra home ou a palavra home no inglês, no fim dessa frase, a gente forma a seguinte pergunta: when did you go home? Quando você foi para casa? When did you get home? Quando você chegou em casa? Tá vendo que legal? São palavras que a gente já conhece, já usa no português, que se a gente souber uma estrutura fixa, uma estrutura que não vai mudar, o que vai mudar dessa frase é só o auxiliar de tempo, que nem no caso did, que formulou a frase no passado, a gente consegue se comunicar melhor. Por exemplo, se a gente pegar a palavra mouse,
mouse de computador e a gente colocar uma estrutura pequenininha antes, a gente consegue falar o que isso é em inglês. Então, por exemplo, it's a mouse. It's a mouse. It's a mouse. É um mouse. Isso é um mouse. Se a gente pegar a palavra smartphone, no português, que a gente vê em todos os lugares, a gente ouve essa palavra em todos os lugares, a gente pode falar, por exemplo, it looks like a smartphone. Parece que é ou parece um smartphone. It looks like a smartphone. It looks like a smartphone. It looks like a smartphone. Tá vendo? A estrutura, na verdade, ela parece um pouco complicada. Ela soa um pouco mais complicada do que ela é. Mas se você memorizar essas frases dia após dia, assim como a gente falou no vídeo anterior, se você praticar uma estrutura dessa por dia, ou uma estrutura dessa por semana, e você ali focar na sua fala, você achar palavras que condiz com a estrutura que você está aprendendo, no fim do mês, quantas frases você vai ter aprendido? Um monte de frases. Então, não ache que montar frases no inglês é difícil. Se você focar em estruturas fixas de frases, você consegue pegar palavras do dia a dia que você já está familiarizado, que você já ouve, mas talvez nem faz noção de que são em inglês, porque está tão já impregnada no português, e você vai aprender a formar frases. Não é muito legal isso? Você viu como é possível a gente pegar palavras do inglês, que a gente acha que é do português, e formar frases assim facilmente? Talvez não tão facilmente assim, mas se você fizer o que eu falei, memorizar, praticar essas frases todos os dias, você vai conseguir falar muita coisa em inglês, muito mais do que você imagina. Você já vai estar acima da média, porque ninguém faz isso, ninguém pratica isso. Todo mundo fica pensando, mas inglês é difícil, eu tenho que aprender gramática, eu tenho que aprender... Sim, você tem que aprender gramática, você tem que aprender todas as coisas, mas há um jeito certo, há um jeito mais fácil, eu diria, de você aprender gramática embutida nas estruturas fixas de frase. Você não precisa ficar pensando tecnicamente para então você montar todas as palavras certinho. Se você pensar nas palavras de uma forma conjunta, em blocos de palavras, você está feito. Você vai conseguir falar muita coisa aí em um mês, praticando todos os dias com um bloco de frase por dia, com uma estrutura de frases por dia, juntando nessas frases que você já conhece do português. E assim você consegue desbloquear o seu cérebro, entendendo que o inglês não é um bicho de 7 cabeças. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like, se inscreva, comente para que eu possa interagir com você também através dos comentários. Não deixe de baixar o meu e-book grátis, o Código da Fluência, onde eu falo dos 7 mitos que as pessoas acreditam e eu te ajudo a desmistificá-los e te colocar na jornada da sua fluência de uma vez por todas. Não deixe também de conferir os links dos meus 3 cursos na descrição e não deixe de entrar em contato comigo se você tem interesse na mentoria de inglês que eu ofereço. Você pode achar o meu contato no Instagram, você pode me mandar mensagem no Instagram ou você pode achar o meu WhatsApp lá também. Beleza? Estudem bastante, revejam esse vídeo se foi útil para você, é como se fosse uma aula e eu vejo você na semana que vem.